Marcas de um súcubo. Gente, para quem não sabe o que é súcubo, eu acredito que muitos aí devem saber, mas é um demônio sexual, né, na figura ali de uma mulher. Ele aparece ali, né, todo sedutor ali, em sonhos principalmente, e muitas pessoas também já viram pessoalmente. E tem um íncubo, que seria ali a figura masculina ali de um demônio sexual masculino, que vai ali, né, para tentar conquistar as mulheres, né, e acabam abusando ali. Mas vamos aqui pro relato. Marcas de um súcubo. Oi Mariana, tudo bem? Quero deixar claro aqui que não estou aqui para mentir. Não tenho tempo para isso. E que também não falarei meu nome, pois sinto vergonha do que relatarei aqui. Não terá nomes também. E só escrevi, pois gostaria de alertar a quem esteja ouvindo esse relato. Tomem cuidado com o que pensa ou o que deseja. Nunca pensei nessas coisas, e muito menos que elas existiam. Súcubos, demônios femininos, visitas noturnas. Para mim isso tudo era história da internet. Até que eu vivi na minha própria pele. Mudei para um apartamento pequeno no centro da cidade por conta do meu trabalho. Era um lugar simples, mas aconchegante. Os primeiros dias foram normais, até demais. Mas a partir da segunda semana, algo estranho começou a acontecer comigo. A primeira vez que eu sonhei com ela foi em uma madrugada. Estava muito quente e eu dormi com a janela um pouco aberta. Eu acordei no meio da noite, todo suado, com uma sensação estranha no meu corpo, como se tivesse sido tocado intimamente e muito profundo. Não vi nada ao acordar, mas o cheiro no quarto era diferente. Tinha uma mistura de flores e algo adocicado demais. Não dei muita atenção, achei que fosse um sonho erótico e qualquer reflexo era do estresse ou da solidão e que o cheiro vinha de fora, já que a janela estava aberta. Na segunda noite, ela voltou. O sonho foi mais intenso. Lembro-me de uma mulher de pele muito branca, quase opaca, olhos completamente negros, sem íris, sem brilho, e seus cabelos eram longos, escuro como a própria noite. Mas acima de tudo, ela tinha uma sedução. Ela era muito bela aos meus olhos, mesmo com seus olhos negros e sem íris. Ela surgiu em cima de mim, sentada no meu peito, como se me dominasse. Não me senti exatamente ameaçado, mas não tinha controle. Sua voz era baixa, sedutora, e mesmo sem abrir os lábios, eu ouvia direto na minha mente. Ela dizia que eu era dela. Quando acordei, estava ofegante, suado, com o corpo pesado. Olhei no espelho e percebi 2 marcas roxas no meu pescoço, como se fossem chupões. Havia também marcas finas em meus braços e costas, como arranhões superficiais. Meu primeiro instinto foi pensar que eu tinha me arranhado dormindo, mas eram marcas muito definidas, com forma. Elas não doíam, como se já estivesse ali há vários dias. As noites seguintes foram ficando piores. Ela vinha quase sempre depois das 2 da manhã. Eu tentava lutar contra o sono, mas meus olhos simplesmente se fechavam e logo eu estava lá naquele mesmo lugar escuro, enevoado, onde ela aparecia. O quarto parecia se transformar. As paredes às vezes pareciam se mexer e os objetos tremiam. O ar era muito denso, quase impossível de respirar. Ela se deitava comigo, me acariciava, me seduzia de um jeito que nenhuma mulher real jamais fizera. O prazer era indescritível, mas ao mesmo tempo havia algo macabro ali. Era como se cada vez que ela me tocasse, algo dentro de mim fosse arrancado. Comecei a acordar com mordidas nos meus ombros, marcas vermelhas nos peitos, manchas roxas nas coxas e braços. Como explicar aquilo?
Como provar que não era autoinduzido? Fui ao médico, fiz exames e nada. Talvez seja estresse, ele me disse, mas eu sabia, aquilo não era normal. Com o passar das semanas, comecei a definhar. Minha pele ficou pálida, meus olhos ficaram fundo. Meus amigos comentavam como eu parecia estar cansado e doente, e eu estava. Comecei a perder peso, perder o apetite e principalmente ficar sem energia. Era como se cada noite ela drenasse mais de mim. E ainda assim havia uma parte de mim, suja, envergonhada, que eu esperava por ela. Era como se eu estivesse viciado naquela presença, naquele toque sobrenatural. Sabia que aquilo estava me fazendo mal, mas queria sentir o prazer de novo. Certa noite tomei coragem e deixei uma câmera ligada. Coloquei-a apontada para a cama, ativada por movimento. Queria ver com os meus próprios olhos o que estava acontecendo. No dia seguinte, acordei com o corpo ainda mais dolorido. Manchas negras nos meus pulsos, como se alguém tivesse segurado com força. A câmera tinha travado às 2h13 da manhã. Um único frame foi gravado antes de parar. Minha cama vazia e uma sombra feminina se formando aos poucos ao meu lado. O arquivo corrompeu logo em seguida. Decidi dormir fora por algumas noites. Fiquei em um motel simples e pela primeira vez em semanas dormi em paz. Nenhuma visita, nenhum sonho. Achei que fosse o fim. Mas ao voltar ao apartamento, ela estava esperando. Naquela noite o ar estava mais frio, mais pesado. O quarto parecia se mover. Senti seu cheiro antes mesmo de fechar os olhos. Tentei resistir, mas o sono veio como uma maré e desmaiei. Dessa vez foi muito diferente. Ela estava agressiva, intensa, como se tivesse ficado com raiva de eu ter ido para o hotel aqueles dias. Não falava nada, apenas se jogou sobre mim com uma força absurda. Enquanto tudo acontecia, vi o teto do quarto se distorcer, como se fosse uma boca gigantesca, e sugando energia ali do lugar. Senti como se o meu corpo estivesse se apagando, como se meu espírito estivesse sendo empurrado para fora do meu corpo. Quando acordei, horas depois, estava jogado no chão, nu, coberto de marcas. Detalhe, eu tinha ido dormir na cama. Meus dedos estavam quebrados. Tive 2 dedos da mão quebrados, como se tivesse sido pressionado com força contra algo duro. Tinha sangue seco na minha boca, parte interna das minhas coxas e também nos lençóis. Era como se ela tivesse ultrapassado todo o limite. E depois disso eu resolvi ir embora. Já não estava aguentando mais. E sabia que seja lá o que ela fosse, ela estava de alguma forma naquele apartamento. Bom, foi isso que eu pensei. Eu fui embora. Larguei o apartamento. Dormi em lugares diferentes a cada noite. E assim por dias. E ainda assim, por dias, ela me encontrava. Só quando fiquei 1 mês sem sexo, sem pensar nela, sem tocar em mim, que os meus sonhos pararam. Foi como se ela perdesse o interesse, ou como se estivesse esperando eu ceder de novo. Pesquisei muito sobre o que seria isso e descobri que era uma súcubo, um demônio feminino sexual. Às vezes ainda sinto aquele cheiro. Às vezes acordo com a sensação de que fui tocado novamente, mesmo sem marcas. Eu sei que um dia, se eu baixar a guarda, ela volta. Tenho que admitir que antes eu pensava muito em sexo, via pornografia e tudo o que se possa imaginar. Acho que isso pode ter atraído ela. Não procurei ajuda, pois sinto vergonha. Mariana, esse foi o meu relato e agora você entende o porquê mandá-lo em anônimo. Tentei escrevê-lo o mais leve possível e de uma forma que você pudesse lê-lo
sem nenhuma restrição em seu canal. Muito obrigada, se contar, e fica o aviso. Cuidado com o que vocês desejam e o que pensam. Boa noite, Mariana. Meu nome é Joana e pode falar sem problemas. E o que eu vou contar aqui é algo que até hoje me dá calafrio só de lembrar. Essa experiência aconteceu comigo, com a minha mãe e com a minha irmã. Quando eu tinha apenas 15 anos, isso aconteceu. Morávamos em uma zona rural afastada, quase isolada do resto da cidade. Para ter uma ideia, a cidade mais próxima ficava mais ou menos uns 30 minutos de carro. Quando precisávamos ir, era só de cavalo ou em um dos caminhões do meu pai, quando ele não estava usando para o serviço. E o vizinho mais próximo nosso ficava a cerca de uns 20 minutos a pé. Na época, vivíamos eu, minha mãe, meu pai e a minha irmã Glória, e pode falar o nome dela. Ela era 3 anos mais velha que eu. Tínhamos uma rotina típica de interior. Criávamos alguns animais e cuidávamos da plantação junto com o meu pai. Tínhamos também 2 cachorros que sempre andavam para cima e para baixo com meu pai. Eles eram muito fiéis e protetores, extremamente sensíveis a qualquer coisa estranha. O que eu vou relatar aqui começou em uma noite em que meu pai havia ido à cidade resolver umas pendências e avisou que só voltaria no dia seguinte. Era raro ele passar a noite fora, mas quando acontecia, ele sempre nos lembrava de algo muito específico. Nunca abram a porta para ninguém na minha ausência, por mais educado que a pessoa pareça. Como disse, era de noite, e os cachorros começaram a latir com uma fúria que eu nunca tinha visto. Eles estavam dentro de casa e ficaram rosnando para a porta, como se estivessem prontos para atacar. A sensação era de que tinha alguém lá fora. E não bastou nem um segundo, escutamos 3 batidas leves na porta, como se alguém realmente estivesse batendo. Minha mãe se aproximou da porta e eu, nervosa, lembrei a ela dos avisos do meu pai. Mas a gentileza dela, a gentileza de gente do interior, e o medo também de ser alguém precisando de muita ajuda, já que naquela tarde tinha chovido muito, ela acabou abrindo a porta para ver quem era. E quando ela abriu a porta, vimos um homem. Ele era bem alto, elegante, com um terno escuro, encharcado e um olhar bem calmo, quase que hipnótico. A voz dele era bem serena e envolvente. Parecia aqueles galãs de novela. Disse que estava a caminho da cidade quando seu cavalo caiu e morreu no caminho, e ele teve que o abandonar. Faltavam mais de 15 quilômetros até chegar ao próximo povoado, que seria a cidade. E por mais que a chuva tivesse dado uma trégua, ele disse que precisaria descansar, seria impossível continuar. Minha mãe, mesmo hesitante, acabou deixando ele entrar. Deu umas toalhas para ele se secar e ofereceu um café bem quente. Ele se sentou conosco e começou a conversar como se fosse realmente de casa. Cada palavra que saía da boca dele nos deixava encantadas, eu e a minha irmã Glória. Era como se estivéssemos sonhando acordada. Imagina, 2 meninas do interior, encantadas com aquele homem. O mais estranho é que até hoje nenhuma de nós conseguimos lembrar com clareza do rosto dele. Lembrávamos que ele era bonito, sim, parecia até um pouco angelical, mas ao tentar descrever ali a imagem, simplesmente se desfaz, a gente não consegue lembrar. Eu só me lembro de uma sensação, de que havia algo profundamente errado com ele. Mas ao mesmo tempo que eu pensava nisso, a beleza dele, mesmo que eu não lembre hoje, parecia me hipnotizar. Mesmo que eu e a minha mãe e a minha irmã não lembramos das feições do rosto dele, da gente ele era lindo. Ele demonstrou um interesse evidente por Glória.
especialmente quando ela disse que tinha acabado de fazer seus 18 anos. Fez perguntas, contou a história da vida e, no entanto, nenhum de nós conseguimos se lembrar exatamente do que ele disse. É como se aquelas memórias tivessem sido apagadas da nossa mente. Quando chegou a hora de dormir, minha mãe explicou que éramos só mulheres na casa e pediu educadamente que ele dormisse numa casinha de despejo. Era tipo um quarto que ficava fora de casa, onde guardávamos coisas que não usávamos com tanta frequência. Ele não se incomodou, sorriu e aceitou, com um tom até cavalheiresco. E ele foi se deitar lá numa cama improvisada pela minha mãe. Depois que ele saiu, ficamos comentando sobre sua beleza e educação. Mas minha mãe, um pouco desconfiada, nos fez prometer que não contaríamos nada a meu pai e que jamais abriríamos a porta de madrugada, porque mesmo que ele aparentasse ser uma pessoa ali muito educada e aparentasse ser uma pessoa bondosa, não sabíamos do que ele era capaz. Ela sabia também que meu pai não aprovaria que ela tinha deixado ele dormir ali e com certeza brigaria com ela. Então concordamos ali com a minha mãe e eu fui dormir no quarto com Glória. A chuva tinha voltado com mais força. Eu demorava para pegar no sono e foi então que eu ouvi o som inconfundível das botas, aquele mesmo som das botas daquele homem, que vinha do corredor que dava para o quarto que nós estávamos dormindo. Meu coração disparou. Tentei acordar minha irmã sussurrando, mas ela parecia dormir profundamente, não acordou por nada, como se estivesse até em transe. A maçaneta da porta girou bem devagar e a porta se abriu, mas não entrou ninguém. Eu fiquei olhando paralisada, esperando ver alguma coisa, mas não havia ninguém ali. Então eu levantei, fechei a porta com cuidado, ainda achando que talvez eu estivesse imaginando alguma coisa e nós não tivéssemos fechado a porta direito, por isso ela abriu. Voltei para a cama, me enrolei na coberta e tentei dormir. E foi quando eu ouvi novamente aqueles passos. Só que agora era como se estivesse dentro do quarto. Então eu ouvi um grito. Era Glória. Eu corri, acendi a luz. Ela estava imóvel, os olhos abertos, mas não conseguia se mexer. Ela estava paralisada. E eu vi com meus próprios olhos o colchão afundar, como se alguém estivesse em cima dela e se deitasse ali. E ela começou a se debater, mas não estava acordada. O cobertor começou a mexer sozinho. E eu não pensei duas vezes. Eu pulei ali de onde eu estava e puxei o cobertor dela com força. Mas não havia nada ali. Eu até tinha pensado que era um de nossos cães, mas não tinha nada. E nesse momento que eu puxei o cobertor, minha irmã acordou gritando. Minha mãe correu para o nosso quarto sem entender o que estava acontecendo e eu disse a ela, desesperada, que o homem havia entrado ali na casa, porque eu tinha escutado passos de bota. Mas a minha mãe disse que era impossível, que estava tudo trancado. Ela olhou ali a casa e a minha irmã, ainda pálida, apenas balançou a cabeça e disse que não viu ninguém. E que ela tinha tido ali um pesadelo. E por isso acordou ali assustada. E que talvez eu tivesse tido algum sonho. E por isso achava que ele estava ali. Depois daquela noite eu passei a me sentir como louca na casa. Minha irmã dizia que era tudo um sonho. Minha mãe preferiu não acreditar no que eu disse. Mas eu tinha certeza do que eu ouvi e o que eu vi. Parecia que algo invisível tinha estado ali no quarto e tinha tentado algo com a minha irmã. E ainda assim, nem a minha mãe, nem a minha irmã falava mais sobre aquilo. E o mais estranho é que no dia seguinte, aquele homem desapareceu, como se nunca tivesse estado ali. Tá, mas aí podemos falar que ele foi embora sem que nós percebemos. Mas eu duvido muito
que alguém, né, que dorme ali na nossa casa iria embora sem nos agradecer. Mas tudo bem. Houve algo também, ainda naquela noite, naquela madrugada, que eu não consegui ignorar. Quando a minha mãe entrou no quarto, depois do meu grito e do grito da minha irmã, ela notou que havia um líquido vermelho no lençol da cama da Glória. E não era assim menstruação. Disso nós tínhamos certeza. Minha mãe ficou em choque, como se uma verdade horrível tivesse passado ali pela cabeça dela. Mas não me disse nada, só mandou eu sair do quarto e ficou sozinha com a minha irmã. As duas trocaram ali os lençol, as roupas, e no dia seguinte agiram como se nada tivesse acontecido. Cheguei até a perguntar a Glória se ela havia se machucado, mas ela disse que não. E só depois eu entendi o que foi. Só que aquilo continuou e piorou. Nas noites seguintes, comecei a ouvir minha irmã gemendo baixinho enquanto dormia. Às vezes ela sussurrava frases desconexas, outras vezes parecia conversar como se alguém estivesse ali. No começo eu achei que fosse coisa da minha cabeça, ou algum tipo de sonho estranho dela. Mas com o tempo os sons foram ficando mais claros, mais frequentes. Ela se mexia, suspirava alto e parecia não se importar se alguém ouvia. Na quarta noite, depois da visita daquele homem, eu simplesmente não aguentei mais dividir o quarto com a minha irmã. Peguei meu travesseiro e fui dormir na sala. Mas o que aconteceu naquela madrugada foi algo muito pior do que qualquer coisa que eu esperava. Eu vi algo que me fez estremecer. Naquela noite, resolvi ficar acordada um pouco mais, olhando para a porta do quarto da minha irmã com um misto de medo e curiosidade. Era como se alguma coisa me dissesse que aquela coisa invisível iria voltar. E aquilo voltou. Eu não vi diretamente, mas senti a presença daquilo. E vi quando a colcha da cama da minha irmã começou a se mover. Havia algo. Alguém parecia deitar ali junto com ela. Os lençóis começaram a subir e descer, num ato íntimo, se é que vocês me entendem. Era impossível não ver aquilo. E aquilo realmente não era um sonho. Não era a minha imaginação. Eu me aproximei devagar, sem fazer barulho. Quando estiquei a mão para puxar a coxa, o volume que estava em cima ali da cama desapareceu, ficando só a minha irmã. Foi como se aquilo tivesse evaporado no ar. Minha irmã estava suada e ofegante, completamente agitada, mas parecia dormir profundamente. Ela se mexia, mas não acordava. Parecia que ela estava em transe. Murmurava algumas palavras com a voz embargada, como se estivesse presa num sonho muito vívido. E foi aí que eu resolvi sacudir ela ali para poder acordá-la. E quando ela abriu os olhos, né, ela estava muito assustada e olhou ao redor como se tivesse saído de um lugar diferente e ficou muito irritada comigo. Disse que eu tinha estragado o melhor sonho da vida dela. E eu perguntei do que se tratava. E ela só me contou depois que eu prometi não falar nada à nossa mãe. Disse que sonhava todas as noites, desde a visita daquele homem, que ele vinha nos seus sonhos e fazia amor com ela. Que era tudo tão real que ela acordava com o corpo reagindo, como se realmente aquilo tudo tivesse acontecido. Ela me contou isso com um sorriso no rosto, como se fosse uma adolescente apaixonada vendo a sua primeira fantasia. Disse que mesmo nunca tendo tido relações na vida real, agora ela sabia exatamente como era e que se sentia completa com ele naqueles sonhos. Eu fiquei paralisada. Para mim aquilo era mais um pesadelo do que um sonho. E o pior, estava acontecendo bem ali debaixo do nosso teto. Quando contei a ela de tudo que eu vi, e principalmente do que eu vi naquela noite, que eu vi algo sobre ela do mesmo jeito da primeira vez que eu puxei a coxa e não havia ninguém, o sorriso dela se desfez.
ela ficou branca. E o silêncio ali seguiu. Foi muito tenso essa hora. Parecia que o medo pairava ali no olhar dela. E ela me disse que era impossível, pois era só sonhos. Na noite seguinte, o som das botas ecoou novamente. As mesmas pisadas pesadas, arrastadas, como se ele estivesse ali, dentro da nossa casa. Glória e eu acordamos apavoradas, pois depois que eu comentei com a Glória o que eu via, ela parece que começou a sentir medo daquilo. Nós gritamos ali juntas, em um estado de pânico, e foi tão intenso que meus pais correram desesperados até o quarto. Não conseguimos explicar o que tinha acontecido. Não havia como colocar em palavras aquilo sem parecer que estávamos loucas. E pior do que isso, contar a verdade ali seria como confessar ali um pecado para os nossos pais, que nem sabíamos se era nosso, se tínhamos culpa. Apesar que o pecado maior era da minha irmã, pois ela dizia que no início gostava daquilo. Mas dentro de mim eu sabia aquela coisa, aquele homem, aquilo não era humano. Aquilo não era só um sonho. E ele não tinha ido embora. Eu já tinha até parado de contar quantas vezes acordei de madrugada com a minha irmã gemendo no escuro. Ela dizia que era só um sonho, mas eu sabia que havia algo ali, alguém. Ela dizia também que, apesar de sentir medo às vezes, não conseguia fazê-lo parar. E, forçada pelo meu desespero, eu convenci a Glória a contar tudo à nossa mãe. Ela admitiu que vinha sonhando repetidamente com o homem que nos visitou e que nesses sonhos ela fazia amor com ele. Eu contei o que eu tinha visto ali sobre ela e que desaparecia quando eu puxava a coxa. Minha mãe, num primeiro momento, ela reagiu com a negação e nos deu um tapa. Mas eu acho que essa reação dela foi mais por medo do que por raiva. Minha mãe dizia que isso era impossível e que era pra gente orar ao invés de ficar pensando besteira. Mas tudo começou a mudar quando a Glória começou a definhar. A saúde dela piorou muito. De uma hora para outra ela ficou pálida, com olheiras fundas, o cabelo dela começou a cair, ela parou de se alimentar ali direito e quase não dormia. Foi numa dessas que ela acabou vomitando pela primeira vez no meio da madrugada. E a minha mãe se assustou e chamou um médico da cidade, pois o vômito cheirava carniça podre. O diagnóstico veio como uma bomba. Minha irmã estava com sintomas de gravidez. Meu pai quase teve um colapso quando ouviu isso do médico, mas minha mãe dizia ser impossível, pois não saíamos de casa e nunca tínhamos ficado a sós com nenhum homem. O médico disse que colheria ali o sangue para levar e fazer o exame, para ter certeza se realmente era gravidez. Enquanto isso, meu pai, ele gritava, andava pela casa sem rumo, acusando Glória de ter se envolvido com alguém escondido, acusando a minha mãe de ter sido negligente com a gente. Mas isso era impossível. Nós vivíamos numa propriedade isolada, cercada de mato, com cachorros soltos. Ninguém entrava ali sem ser notado. E minha irmã mal saía de casa, muito menos à noite. E os vizinhos que eu citei acima, eles já eram idosos. Diante dessa situação, minha mãe resolveu contar toda a verdade. Falou do homem e que desde essa noite a minha irmã passou a ter sonhos constantes com ele, dos sinais estranhos e tudo o que ocorreu naquela noite. Meu pai ficou transtornado. Achei que ele colocaria a culpa em nós e fosse dizer que aquele homem abusou ali da minha irmã. Mas o que ele nos disse me deixou completamente sem entender e com medo. Meu pai disse que não tínhamos levado um homem para dentro de casa. Tínhamos deixado entrar um demônio. Ele chamou aquilo de íncube e foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre esse ser. Disse que esses seres visitavam mulheres em sonhos e drenavam sua energia vital, causavam doenças
E em casos extremos, onde a pessoa se envolvia ali com esse ser, poderia ocorrer até uma gravidez espiritual. Mas ele nunca tinha ouvido falar de um caso real. E ele também disse que tinha súcubo, que é um demônio feminino que atrai também os homens. E até aí ele acreditava que aquele homem era um íncube e que abrimos a porta para ele. Confesso que na época eu fiquei incrédula, mas o que eu vi e o que eu ouvia, e principalmente os sonhos da minha irmã, eu não podia ignorar essa possibilidade que meu pai disse. Minha irmã, depois que ouviu isso tudo, começou a chorar, mas meu pai a tranquilizou e disse que daria um jeito. E conforme o tempo passava, a barriga da Glória começou a crescer e seu estado também piorava muito. E por muitas vezes nós chegamos a ver a barriga dela se mover de uma forma descomunal, como se algo estivesse girando lá dentro. A pele chegava a esticar. Não era como um bebê normal, como a gente vê, mas era muito estranho e confesso que me dava medo. Nas noites mais críticas, ela ria descontroladamente, com uma risada rouca, distorcida. Às vezes parecia realmente estar possuída. Falava coisas horríveis para mim e para os meus pais e nos tratava por nomes que não eram os nossos e que nós nunca tínhamos ouvido falar. Era como se ela fosse outra pessoa, como se algo estivesse realmente possuindo ali o corpo dela. E lembra do exame que o médico fez? Deu negativo. E como a barriga dela crescia, o médico solicitou que fizéssemos uma ultrassonografia para poder ver o que era. Mas não deu nada, não tinha nada, estava tudo vazio. Ele disse que poderia ser uma gravidez psicológica. Mas nós acreditávamos que seria sim uma espécie de gravidez espiritual, como meu pai tinha dito. Meu pai foi então atrás de um senhor que benzia. Ele já estava desesperado. Esse senhor entendia de muitas coisas. Era tipo um curandeiro ali da região. E os dois, meu pai e esse senhor, tentaram forçar uma espécie de aborto. Mas quando se aproximaram dela, Glória os empurrou com uma força que ninguém entendia. Eles voaram longe. Imagina, meu pai, um homem grande e forte, e o senhor, ele tinha ali uns 55 anos e era bem forte. Eles foram jogados como se não fossem nada. E ela parecia estar fora de si. Eu confesso que me deu muito medo, pois eu olhei para ela e vi que seus olhos estavam completamente escuros, a pele dela muito pálida. O senhor, nesse momento, ele levantando ali do chão, assustado, disse que não poderia nos ajudar e disse que ela estava possuída e que seja lá o que fosse que estivesse no ventre dela, não queria ir embora. E o senhor saiu correndo, indo embora sem nos ajudar. Meu pai, ainda desesperado, resolveu procurar o padre na igreja na cidade. E o padre veio nos visitar. Explicamos tudo. Ele ouviu em silêncio, fez perguntas específicas e depois de pensar muito, ele nos alertou. Ele acreditava que Glória estava sendo usada por algo que queria nascer, às custas ali da alma dela. Ele disse que não nascer fisicamente como um bebê normal, mas na espiritualidade, no mundo espiritual, e que se não agíssemos logo, poderíamos perder. Na tentativa de salvá-la, o padre começou um pequeno ritual. Rezou, leu passagens de Bíblia, usou água benta. Enquanto isso, Glória só gritava e se debatia. Tentava atacar o padre como se estivesse realmente possuída. Isso durou aí por volta de quase uma semana. Mas pouco a pouco a sua força foi sumindo e ela acabou desmaiando. No dia seguinte, ela teve uma febre muito forte. Ela delirava, mas parecia um pouco mais calma e lúcida às vezes. O padre disse que aquilo era o início do fim da influência maligna, que a entidade estava tentando resistir à expulsão. Sim, o padre acreditava que ela estava realmente possuída. Depois de um mês de sofrimento, muita oração e o padre vindo a cada 2 dias, a febre começou a ceder. Ela começou a se alimentar melhor,
mas havia muita tristeza nela. Dava para ver no olhar dela. Ela carregava algo dentro de si que não sabia o que era e que nunca pediu para estar ali. Certa noite, Glória correu para o banheiro, vomitou muito, mas muito mesmo. Tanto que eu nunca tinha visto antes. O vômito era escuro, quase vermelho, como se fosse sangue. Ela chorava de dor e ao mesmo tempo o sangue escorria entre suas pernas. Ela desmaiou no banheiro e por causa do silêncio minha mãe foi vê-la e a achou. E mandou eu chamar meu pai. Eu fui atrás do meu pai, ele pegou o caminhão, conseguimos levá-la para o hospital. Ela foi internada às pressas e aí veio o choque. Glória não estava grávida, mas segundo os exames, o que havia dentro dela era um tumor raro, que mimetizava os sintomas de uma gravidez. Mimetizava? Essa palavra é nova aqui. Que mimetizava os sintomas de uma gravidez. Os médicos chamaram de pseudogestação tumoral. Disseram que era incomum, mas não era impossível. Meu pai, indignado, insistia que viu algo se movendo dentro da barriga da filha. Nós todos vimos. Vimos a pele dela se levantar como se algo vivo se mexesse de um lado para o outro. Mas os médicos foram categóricos. Tumores não se movem assim. E disse que talvez nós imaginamos isso. E meu pai questionou sobre o exame da ultrassonografia que havia feito antes e que não tinha mostrado esse tumor. Já essa parte os médicos não souberam explicar, porque segundo eles esse tumor estava ali há muito tempo. A cirurgia foi marcada, pois segundo os médicos era só isso que restava. E era pra gente rezar para não acontecer algo grave, pois já estava num estado crítico. Mas graças a Deus tudo ocorreu bem. Mas deixou sequelas, não da cirurgia. Glória sobreviveu, mas nunca foi mais a mesma. Não fisicamente, mas mentalmente, emocionalmente. Ela passou a evitar qualquer contato íntimo. Nunca quis se relacionar com homem algum. Nem a minha mãe pode tocar seu corpo. Aquela experiência foi traumática demais para ser esquecida. Pelo menos para ela. Para nós também, de uma certa forma. Ela chegou a me contar que depois da cirurgia, ela ainda sonhava com aquele homem. Só que dessa vez ele vinha com muita raiva e abusava muito dela. E dizia que ela matou o filho dele. Ela se sente culpada por tudo que aconteceu. E diz que permitiu que ele entrasse, que ela gostou nas primeiras vezes. O padre até hoje a visita. E minha irmã também faz acompanhamento psicológico. Para falar a verdade, todos nós fazemos. E agora, toda noite antes de dormir, tanto eu quanto elas rezamos. Quero dizer aqui que todos nós mantemos sigilo do que aconteceu, inclusive o padre. Pois eu sei que parece loucura, é uma história de filme, mas só quem presenciou sabe o quão horrível foi. O padre disse que o tumor de Glória, na realidade, foi o mal que ela gerava, pois quando o mal não conseguiu vencer no mundo espiritual, ele fez esse tumor e que talvez o plano fosse para matá-la. Por isso não foi mostrado nas ultrassonografias. Ai, Mariana, eu não sei em que acreditar. Eu só sei que minha irmã ficou grávida de algo ruim. E conversando com o padre também, ele me disse que já havia visto isso antes. Um caso na nossa região. Eu pedi que ele me contasse, mas ele me disse que assim como guardaria a nossa história, ele preferia não falar da história dessa outra pessoa. Preferia guardar para si. E eu respeitei. Anos depois, eu já casada, e em uma visita à minha mãe e à minha irmã, nós sentamos para conversar e esse assunto acabou surgindo. Minha irmã ainda fica desconfortável, mas nesse dia ela se abriu. Eu, minha mãe e Glória falamos daquilo com muita calma, como se falasse de outra vida. E foi ali que percebemos algo muito estranho.
Como disse acima, nenhuma de nós se lembrava do rosto daquele homem, nem a própria Glória que sonhava com ele. Ela só se lembra do rosto dele nos sonhos que ela fez depois da cirurgia. Ela dizia que era muito assustador, que ele vinha com um rosto demoníaco e com muita raiva. Mas do dia em que ele apareceu, nenhuma de nós lembrávamos. Só sabíamos, ou melhor, sentíamos que ele era bonito e sedutor. Mas a sua imagem na nossa mente era como um vulto, um borrão. Como se ele nunca tivesse tido um rosto humano de verdade. Aí já estava quase me esquecendo. Lembra que quando ele chegou em nossa casa, ele disse que seu cavalo havia morrido na estrada e que ele o havia abandonado? Pois é, ninguém nunca encontrou esse cavalo. Nós nunca ficamos sabendo de nada parecido. Mariana, muito obrigada pelo espaço e sei que pode parecer loucura. E só penso que quem dera que fosse mesmo. Oi Mariana, meu nome tá só as iniciais, então vou falar LR. Tenho 29 anos e o que vou te contar aconteceu comigo em 2018. Numa cidadezinha que fica no interior do Maranhão, que não vou citá-la aqui por motivos óbvios. Eu nunca fui de acreditar nessas coisas de feitiço, simpatia, coisas de amarração. Mas quando a gente está machucada, largada, a gente faz o que não deve. Na época eu tinha terminado com meu namorado, o Thiago, pode falar que é um nome fictício. Depois de quase 3 anos juntos, nós terminamos. Na realidade, ele me trocou por outro, assim do nada. E eu fiquei completamente destruída. Eu não entendi o porquê. Ele morava com a mãe, o pai e o irmão mais novo, que é o Marcos, que é um nome fictício também. E às vezes, quando eu ia na casa deles, eu via os dois jogando videogame, conversando, eles se davam muito bem. Mas o Marcos sempre foi quieto, estranho, vivia no canto dele, nunca sentia atração nenhuma por ele. Foi aí que uma colega de trabalho, a Viviane, me deu um contato de uma mulher que fazia uma amarração muito forte. E isso depois de eu ter contado para ela que não aceitava o fim da nossa relação, a minha relação com o Thiago. O nome dessa mulher era Dona Hilda, nome fictício também. Fui até a casa dela, que ficava num bairro mais afastado, quase entrando no mato. Uma casinha bem simplesinha, pequena, e cheirava ervas, tipo ervas de chá, e vela queimada. Ela me olhou de cima e embaixo e disse: se você quer ele de volta, tem que dar algo dele. Algo que pegou suor ou desejo. Eu estranhei porque ainda não tinha falado pra ela que eu tinha ido buscar ali. Mas ela disse pra mim que não precisava, pois quem ia lá realmente ia atrás de amarração, principalmente se fossem mulheres. Então ela me pediu uma peça de roupa íntima, que seria ali o que ela disse que pegou suor e desejo. Velas vermelhas e pretas, um papel com os nossos nomes escritos, com sangue e um punhado de cravo da Índia. Eu não pensei 2 vezes, fui na casa da mãe dele naquele dia e ela estava fazendo uma faxina muito pesada. E eu fiquei ali disfarçando, conversando com ela. E assim que ela se distraiu, eu peguei uma cueca que estava no cesto de roupa. Peguei rápido e escondi. Mas não tinha reparado na cueca, achei que fosse do Thiago. Voltei com tudo para Dona Hilda no mesmo dia. Ela fez o ritual num canto do quintal dela mesmo. Um pano preto estendido no chão e um copo com cachaça. Enterrou a cueca com os papéis, jogou mel e disse: em 7 dias ele vem atrás de você. Mas cuidado, quando se prende pela alma, o corpo pode adoecer. Na semana seguinte, quem começou a me mandar mensagem foi o Marcos, o irmão do Thiago. No começo achei que era coincidência, mas depois ele começou a me ligar de madrugada. Aparecia na frente da minha casa, me seguia até o trabalho. Disse que sonhava comigo toda noite, que
sentia meu cheiro o tempo todo, que ele ficava louco só de pensar em mim. Então caiu a ficha. Eu tinha pego a cueca errada. Era do irmão do Tiago, do Marcos, não era do Tiago. Eu fiquei em choque. Tentei conversar com a dona Hilda para reverter ali, mas ela simplesmente sumiu. Eu fui até a casa dela e a filha dela disse que ela tinha viajado pro interior e não tinha previsão de volta. Nunca mais consegui falar com ela. Enquanto isso, o Marcos só piorava. Apareceu um dia com meu nome tatuado na perna dele. Disse que não conseguia mais pensar em outra coisa a não ser em mim. Uma noite entrou no meu quintal chorando, dizendo que estava ouvindo a minha voz chamando ele o tempo todo. Eu tive que chamar os pais dele para levar ele embora. Ele passou uns dias até internado. Já tentei fazer orações, fui à igreja, procurei padre, pastor, pai de santo, procurei outra mulher para tentar desmanchar, mas todo mundo diz a mesma coisa. Quando o nome certo não está no feitiço, o errado se apega ainda mais. Hoje eu só quero que ele fique bem, fique em paz, que se cuide. Mas no fundo, Mariana, eu sei que ele não está preso a mim porque me ama. Ele está preso por causa daquela maldita amarração que era para ser pro irmão dele. E por um engano eu fiz para ele, pois peguei a cueca dele. Se tiver alguém ouvindo, não mexa com a amarração. É muito fácil acender uma vela errada. Tipo metáfora. É muito fácil acender uma vela errada. Tipo, seria fazer uma amarração errada? Não? Tipo metáfora que ele falou. Obrigada por ouvir meu desabafo. O legado sombrio da minha bisavó. Oi, Mariana, eu espero que você esteja bem. Com esse canal há um mês estou amando. Meu nome é Lúcia e você pode falar meu nome sem problema algum. O que eu vou contar aqui não é invenção, mas confesso que acho que poucos irão acreditar. É um relato fiel de algo que atravessou gerações da minha família. E eu acho que vai terminar comigo. Bom, não é bem um relato de terror, mas um pouco da cultura da minha bisavó e da minha família. Algo que começou muito antes de eu nascer. Quando a minha bisavó era pequena, apenas uma menina de 5 anos, ela deixou a África, trazida pela sua mãe, pela sua família, pelos seus pais, fugindo de outros tempos sombrios e principalmente da fome. Desde pequena viveu cercada por algo que aqui no Brasil muita gente chama de feitiçaria, mas que na terra dela era apenas parte da vida. Lá era muito comum essas coisas. Não era crença e não era misticismo barato, era poder, porque terra das plantas, dos espíritos e acima de tudo, daquilo que hoje conhecemos como voodoo, algo muito comum na África e em várias partes do mundo. Cresci ouvindo que a minha bisavó guardava muitos segredos, e era verdade. Ela tinha um baú antigo, fechado com um cadeado pesado, que ficava no canto do quarto dela, e ela não deixava e não gostava que ninguém mexesse nele. Eu sempre quis saber o que havia ali dentro, mas ela dizia que aquilo não era para criança, e realmente não era. Foi só aos 16 anos que ela resolveu me contar. Lembro do dia como se fosse ontem. Foi uma tarde que por acaso chovia muito e ventava muito também. E a minha bisa tinha colocado algumas ervas para queimar dentro do fogão a lenha. E eu perguntei para que era aquilo. E ela disse que era para a chuva não vir tão forte e causar prejuízos nas lavouras da família. Ela também orava algo que, segundo ela, era um tipo de bendição para a chuva. E então, ela me chamou, me levou no seu quarto e me disse: Lúcia, chegou a hora de você saber a verdade sobre a nossa família. Eu sentei num sofá que ficava perto daquele baú ali no quarto, curiosa e nervosa, tipo, chegou a hora, eu vou saber o que tem aí nesse baú. Ela caminhou ali até o baú, o abriu e vi várias coisas lá dentro. Muitos livros, cadernos,
mas ela tirou apenas um caderno antigo, que era encapado com um couro já gasto, as páginas bem amareladas, acho que pelo tempo. Os escritos não eram em português, eram símbolos, palavras e desenhos que eu nunca tinha visto antes. Olhos, serpentes, ossos, figuras humanas, estrelas, tudo parecia ter um significado próprio. Isso aqui é o nosso legado, disse ela passando as mãos pelas páginas. São registros da magia africana e josefina, as verdadeiras. Não é brincadeira, é conhecimento que pode salvar e também destruir. Magia josefina? Perguntei, e ela me disse. É uma vertente da magia que eu aprendi da minha mãe. Mistura o voodoo com ensinamentos ancestrais da nossa linhagem, e é mais fechada e mais secreta. Só alguns da família conhecem, e só quem tem o dom pode realmente aprendê-la. E em muitas religiões ela leva outro nome, ou em outras famílias. Ela me olhou de um jeito que me fez sentir até um pouco de medo. Você tem o dom, Lúcia, mas eu não sei se você quer carregar esse fardo. Eu engoli seco quando ela disse isso. Eu acho interessante, vó, mas não sei se quero, parece perigoso. Ela sorriu, mas era um sorriso triste. Acho que ela ficou um pouco desapontada e aliviada ao mesmo tempo, pois nem para sua filha, minha avó, ela tinha mostrado aquilo. Segundo ela, eu era a única depois dela que veio com este dom, e me disse: tudo tem um preço. Tudo tem um preço, minha filha. Não é de graça. Para usar magias assim, você precisa conhecer, estudar e entender, e o principal, respeitar. E quando você usa o mal, o preço cobrado é muito mais alto do que se pensa. Os tipos de magia, eu acho isso aqui tipo um subtipo. Naquela tarde ela começou a me explicar os tipos de magias que ela conhecia. Algumas que usou, outras que apenas ouviu falar. Aí tem aqui uns subtítulos agora, gente, assim, ó. Número 1, amarração, ligação do corpo e da alma. Essa é das mais conhecidas, é feita para prender uma pessoa a outra, seja por amor, posse ou vingança. Pode usar fios, ervas, bonecos, palavras ditas. E essas palavras têm que ser ditas em noites específicas. Mas segundo ela, mexer com a amarração e mexer com a liberdade de alguém. Tirar o livre-arbítrio de alguém. E isso sempre cobra seu preço. Mais cedo ou mais tarde você paga. Tanto quem faz a magia quanto quem a procura. Aí, número 2. Feitiço de morte. Ou voodoo assassino. Usado para tirar a vida de alguém. Pode ser lento, fazendo a pessoa adoecer até não ter mais forças. Ou rápido, provocando acidentes estranhos. É como lançar uma sombra que segue a vítima até o fim, ela dizia. Número 3. Tirar a alma do corpo, desprendimento espiritual. Talvez esse o mais perigoso. O feiticeiro separa a alma do corpo da vítima, o corpo fica vazio, como um zumbi, sendo comandado pela pessoa. Gente, que loucura! A alma pode ser aprisionada, vendida e usada para outros rituais. Quem controla a alma controla a vida, ela alertava. Gente, credo, isso é real? Essa aqui eu nunca ouvi falar, gente. A próxima aqui, ó, magia da loucura, número 4. Feitiço da confusão mental. Serve para destruir a mente da vítima. A pessoa começa a ter medo de tudo, ouvir vozes e a ver coisas que não existem, até não saber mais o que é real. Cara, é incrível, porque isso aqui, tudo a gente vê nos relatos, né, que eu conto aqui no canal, que a gente ouve, né, em outros canais também. A 5ª, magia de proteção, escudo dos orixás e loas. É isso, loas? Não é só destruição, existem trabalhos também para proteger. Afastar o mal, criar um campo em volta da pessoa ou da casa, que impede ataques espirituais.
Número 6. Magia de cura, purificação e restauração. Para curar doenças, quebrar maldições e restaurar a paz. E é o lado mais sagrado, que segundo ela exige pureza no coração. Enquanto folheava os cadernos, minha avó contou coisas que nunca tinha revelado a ninguém ali da família. Uma vez, ainda na África, uma mulher tentou destruir a sua família com o famoso voodoo. Enterrou objetos amaldiçoados perto da porta da casa dela. E pouco tempo depois, todos começaram a adoecer. A mãe dela descobriu e fez um ritual de quebra. Não só curou a família, mas fez a mulher que lançou o feitiço perder tudo e desaparecer. Muitos dizem que ela foi encontrada morta. Outra vez, já aqui no Brasil, uma vizinha pediu ajuda para recuperar o marido que tinha ido embora. E isso já foi com a minha bisa. A bisa fez ali uma amarração forte, mas avisou que o preço seria muito alto. O homem voltou, mas se tornou agressivo, ciumento, perturbado. A vizinha chorava, dizendo que preferia tê-lo perdido. E foi quando a minha avó decidiu parar de aceitar esses tipos de pedidos. Ela só continuou com algumas benzições simples, para tirar febre, quebranto, olho gordo. E o resto, que era mais pesado, ela preferiu não usar mais. Depois de horas ouvindo essas histórias e explicações sobre feitiços, ela fechou ali o caderno que ela estava na mão e olhou para mim e me disse: eu contei tudo porque acho que você tem o direito de saber, já que você tem o dom. Esses cadernos agora são seus. O que você vai fazer com eles é escolha sua. Porém, eu peço que não os destrua de uma hora para outra ou de cabeça quente. Eu fiquei olhando para aquele caderno de couro gasto, que foi o que mais me chamou a atenção e tem as magias mais pesadas, e eu fiquei sentindo um misto de medo e fascínio. Eu não quero seguir por esse caminho, vó. É interessante, mas depois de tudo que a senhora me disse, eu achei perigoso demais. Ela sentiu com a cabeça e me disse: fico feliz em ouvir isso. É poder demais para quem não está disposto a pagar o preço. Mas lembre-se, no mundo, e principalmente na África, ainda existem muitos que conhecem e usam essas magias. Aqui no Brasil tem muitas pessoas que eu conheço que são descendentes africanos que sabem fazer esse tipo de magia. E se algum dia você precisar se proteger ou proteger alguém da família, você sabe onde procurar. Então, por mais que você não siga neste caminho, eu lhe dei tudo e espero que você não jogue fora esses livros e cadernos. Pois, como disse, você pode precisar se proteger ou proteger alguém da sua família. Minha filha, tem muita gente ruim neste mundo. E aqui nesses cadernos, nesses livros, tem feitiços ruins, mas também tem muitos feitiços bons para proteção. Até hoje eu guardo esses cadernos, mas nunca tentei reproduzir nada. Guardo por segurança mesmo. Conto essa história porque sei que muita gente acha que voodoo e magia africana são lendas, mas não são. Elas existem e são reais. E ainda caminham ali entre nós, na sombra e na memória de quem carrega este legado. Mariana, eu já ouvi muitos relatos de pessoas que foram vítimas dessa magia. Eu confesso que eu não conto isso pra ninguém. Mas se algum dia eu precisar, eu tenho como me proteger e proteger toda a minha família. E mais uma vez, eu tenho medo de mexer com isso. Curiosidade, já folhei todos os livros, achei muito interessante, mas eu tenho medo. Porque eu sei que quem faz estes tipos de feitiços paga um preço muito alto. Mariana, este dom que eu carrego, que a minha avó mencionou em cima, é porque eu sou médium. Mas também não quis desenvolver. Procurei ajuda para poder lidar com isso, pois não quis me desfazer desse dom, que acho que Deus me deu por algum motivo, que mais pra frente eu vou poder entender melhor. Mariana, muito obrigada. Não sei se você vai achar relevante e interessante para trazer no seu canal, mas eu espero que você possa fazer um vídeo com ele.
irei te mandar alguns relatos de coisas que aconteceram e que acontecem comigo e com a minha família. E como termina aqui o relato dela? Oi Mariana, tudo bem? Vou te contar uma história que aconteceu comigo quando eu era criança. Eu tinha uns 8 anos quando meu avô veio morar com a gente. Não foi escolha dos meus pais. Ele morava com uma tia minha, mas ela se casou e se mudou para outro país. Aí sobrou pra gente cuidar dele. E eu vou te falar, ninguém parecia muito feliz com isso. E eu entendi depois o porquê. Meu avô era um homem difícil, gênio, estourado, quase cego, e que não gostava que ninguém mexesse nas coisas dele. Lembro até hoje do dia que ele chegou. Minha mãe estava parada na porta, de braços cruzados, com aquela cara que só faltava dizer que não queria ele ali. Meu pai fingiu estar feliz, fingiu ali um sorriso, ajudou a levar as coisas para o quartinho de cima, um cômodo pequeno, no piso, com piso de madeira, que antes era tipo um depósito. Colocaram uma cama de solteiro lá, uma mesinha perto da janela, e meu pai até trocou as lâmpadas, já que o velho mal enxergava, colocando uma mais forte. Eu lembro do cheiro dele. Uma mistura de loção barata com cânfora. Cânfora. Toda vez que ele me dava um beijo na testa, aquele cheiro forte me dava um negócio estranho, tipo náuseas. Ele trouxe pouca coisa. Umas roupas, uma mala velha e uma caixa de madeira que ele nunca deixou ninguém tocar. No começo parecia tudo normal, mas algumas semanas depois a casa começou a mudar. E não foi uma mudança ruim, muito pelo contrário. Parecia que a maré de azar que tínhamos tinha ido embora. Meu pai conseguiu um emprego novo, depois de muito tempo parado. Nada assim demais, mas já ajudava. Minha mãe começou a receber ligações de parente oferecendo coisas e oportunidades dela ganhar dinheiro. Coisa que nunca tinha acontecido também antes. Até os vizinhos que viviam fazendo festa e bagunça do nada ficaram mais calmos e até mais simpáticos com a gente. Eu me lembro da minha mãe rindo com meu pai dizendo: parece que a uruca foi embora. Uruca é o mesmo que dizer que a má sorte foi embora. Uruca. Mas ninguém falava em voz alta que isso começou ali depois do meu avô chegar. Tipo, as coisas só melhoravam, isso tava na cara. E foi depois que o meu avô chegou. Meu pai desempregado arrumou um emprego, minha mãe que nunca ganhou dinheiro começou a ganhar dinheiro. A nossa vida estava mudando, tudo isso depois que ele chegou. Até eu, que era criança, sentia que tinha alguma coisa diferente naquela casa depois que ele chegou. Eu não sabia explicar, mas parecia que algo tinha vindo ali junto com ele. Algo que eu tinha medo, para falar a verdade. Ele fazia umas rezas estranhas no quarto. Tinha também um livro muito estranho, que ele não deixava eu tocar. O vovô também, ele quase não saía lá do quarto. Costumava passar o dia todo trancado. De vez em quando descia para comer, apoiando a bengala e murmurando ali palavras baixinho que ninguém entendia. Meu pai dizia que era algum tipo de oração que ele fazia. Ele sempre sentava na cabeceira da mesa, onde ficaria tipo o meu pai, né, o chefe da família. E a minha mãe, ela chegava a colocar o prato até um pouco afastado, dizendo que o cheiro dele impregnava em tudo. Gente, sei que vão me criticar por falar do cheiro dele, mas é porque era algo que me incomodava muito. E ele tomava banho todos os dias. Às vezes ele até conversava comigo, contava histórias do tempo que tinha um rancho, quando ele era mais jovem, mas também falava umas coisas estranhas, umas coisas que eu nunca esqueci. Tipo, as pessoas respeitam o que não podia ver, ele dizia. Aquilo me intrigava muito e me deixava com medo também. Ele também vivia repetindo frases como: um favor nunca é de graça. Quando você promete, você paga. Com qualquer coisa, de um jeito ou de outro. Eu achava tudo isso muito estranho e acabava contando pro meu pai. Ele só ria e dizia para mim não ligar para isso, pois ele era um velho gaga. Mas eu não achava graça, porque no fundo eu sentia que tinha alguma coisa errada naquela casa desde que meu avô chegou, mesmo que as coisas boas estivessem acontecendo ali. Um dia eu fiz uma coisa que eu nunca tinha tido coragem.
Era de tarde e meu avô tinha saído. Eu não sei bem para onde, porque ele quase nunca saía. Então eu resolvi subir lá no quarto dele. Eu queria ver o que ele guardava naquela caixa de madeira, que nunca deixava ninguém tocar. A caixa ficava sempre aos pés da cama dele, coberta com um cobertor xadrez escuro. Eu me lembro do meu coração disparar quando eu tirei o cobertor e levantei a tampa bem devagar. E estranhei o que eu encontrei lá dentro. Dentro tinha umas velas gastas, vários santinhos e uma coisa que eu nunca tinha visto antes. Um crânio pequeno, parecia ser de algum bicho, e ele estava enrolado num pano vermelho e amarrado com uma linha. Quando eu vi aquilo, eu entrei em pânico. Fechei a caixa tão rápido que prendi os dedos na tampa. Naquela noite, eu sonhei com passos no corredor do andar de cima. Tipo, sonhei mesmo, mas o sonho foi muito real. Eram passos arrastados, mas bem pesados. Quando eu acordei, eu ouvi a bengala dele batendo no chão de madeira, como se fizesse questão de anunciar que estava lá. E eu acho que este meu sonho tem a ver com o meu avô andando ali na madrugada. Então não foi nada de sobrenatural. Depois disso, as coisas ficaram ainda mais estranhas. Tudo continuava dando certo pra gente, mas parecia que tinha um preço. O pai, que quase sempre tinha problemas com o chefe, de repente começou a se dar bem com todo mundo. O supervisor dele, que vivia o humilhando, adoeceu do nada e deixou o cargo. Pouco tempo depois, meu pai assumiu o lugar dele. Em menos de um ano, ele estava com um salário ótimo, coisa que nunca tinha sonhado. Uma vez, uma vizinha encrenqueira nos denunciou por causa de uma festinha que passou da hora. Pouco tempo depois, ela se mudou sem dar explicações. Minha mãe falava que era só coincidência, que estávamos numa fase boa. Mas eu percebi ali um certo padrão. Toda vez que os meus pais batiam de frente com o meu avô, alguma desgraça acontecia ali na nossa casa. Eu nunca esqueci de uma briga feia que o meu pai teve com ele, gritando que se ele não ajudasse ali com as contas da casa, ele poderia ir embora ali da casa. Na mesma semana, meu pai foi assaltado voltando do trabalho, e a minha mãe começou a ter dores de cabeça tão forte que não levantava da cama. Aí os dois foram lá em cima no quartinho, pediram desculpa, levaram uma comidinha que ele gostava, café, pão. E como num passe de mágica, tudo melhorou. Tipo, eles agradavam ali o meu avô e as coisas voltavam ao normal. Meu avô quase não falava com ninguém, mas comigo, por incrível que pareça, era diferente. Às vezes me chamava pro quarto e mandava fechar a porta. Eu sentava na beirada da cama e ele falava para eu acender uma vela. E ele começava a dizer coisas estranhas. E ele dizia as palavras, se você disser direito, ficam com você para sempre e realizam desejos, quando são ditas com boas intenções. E eu não entendia, mas eu gostava dos mistérios dele. Hoje eu sei que ele estava tentando me ensinar alguns tipos de orações. Um dia ele me mostrou a parede atrás da cabeceira. Estava cheia de símbolos riscados. Disse que era para manter os ladrões longe e completou: esses outros são para que não saiam sem permissão. Ou seja, se acaso um ladrão entrar em nossa casa, mesmo com toda essa proteção, ele ficará preso aqui. Eu não entendia nada, mas a voz dele era tão calma que eu ficava ali ouvindo. Às vezes ele ria sozinho, um riso baixo, e soltava coisas como: sua mãe acha que rezou para eu morrer, mas ela não sabe que aquilo que eu cuido não deixa eu morrer antes do tempo. Anos se passaram assim. A gente se mudou para uma casa maior, mas nada mudou de verdade. O quarto dele sempre daquele mesmo jeito. A caixa continuava lá, as velas, os santinhos e aquela sensação estranha na casa. Meu pai começou a ganhar muito dinheiro, mais do que ele sonhava. Virou um homem muito respeitado no trabalho. Minha mãe, que sempre batalhou vendendo suas coisinhas na rua, do nada começou a ganhar tudo que tentava. Vendia por catálogo, organizava rifas que sempre davam certo. Eu ouvia os dois rindo, planejando viagens para a praia, comprar um carro novo e coisas do tipo. Mas tinha uma coisa: toda vez que falavam dele, era como se fosse uma ofensa. Tipo, os meus pais, eles não gostavam ali do meu avô.
Eles sempre diziam tipo assim: esse velho come demais. Eu ouvia minha mãe resmungar isso. Meu pai só bufava, olhando pro teto, como se ele pudesse ouvir. Eu nunca contei nada para ninguém. Para mim, ele ainda era meu avô. O mesmo que me ensinava coisas estranhas, como desenhar cruzes de sal nos cantos dos cômodos da casa, janelas e portas. Ele sempre dizia que aquilo era proteção. Só que com o tempo, as coisas foram mudando. A família começou a deixar ele cada vez mais de lado, tipo os meus pais. Nos jantares de sábado, quando todo mundo se reunia, às vezes deixavam ele trancado lá em cima. Davam comida, mas não deixavam ele descer, quando os amigos dos meus pais estavam. Só eu que não concordava, mas eu era só uma criança, não tinha muito o que fazer. Às vezes, com dó, eu ia e ficava junto com ele. Nossa, gente, que crueldade. E foi aí que os problemas começaram, depois que os meus pais começaram a fazer isso com ele. Primeiro, o dinheiro que sempre vinha do nada sumiu. Um empréstimo que meu pai fez com um primo e nunca pagou, este mesmo primo começou a cobrar e fazer fofoca e ameaçar meu pai. Depois, o carro novo que meu pai comprou foi batido na frente da nossa casa, sem explicação, e ninguém nunca soube quem bateu nele. Tipo, bateram nele e fugiram. Minha mãe ficou doente, diz ela que sentia muita dor no estômago e dores que ninguém descobria e nem sabia o que era, nem os médicos. E o mais estranho, depois de cada problema, eu via meus pais se olhando e falando baixo. É que a gente esqueceu do vovô. Temos que agradá-lo de novo. Não podemos fazer isso com ele. É só a gente deixar ele de lado que ele começa a atrapalhar as nossas vidas. E faziam isso. Iam agradar e pedir desculpas ao meu avô. Ele sempre aceitava. Eles falavam com ele com um carinho forçado. Cuidavam ali dele, como se nada tivesse acontecido. Meus pais eram muito simples. E quando eles agradavam ali meu avô, tudo melhorava. Tipo, um dinheiro inesperado chegava, uma dívida era paga, um vizinho encrenqueiro se mudava. Era assim, sempre assim. Eles falavam mal do vovô, as coisas pioravam. Eles o agradavam e as coisas melhoravam. Eu já era adolescente nessa época e comecei a questionar a minha mãe. E a minha mãe ria e dizia: pelo amor de Deus, menina, são só coincidências. Velhos costumam trazer bênçãos. Não fala besteira. Mas eu sabia, não era bênção. De algum jeito eu sabia que tinha coisas sombrias ali com o meu avô. Teve um dia que eu levei um copo de leite para ele. Quando eu abri a porta, ele estava de costas resmungando, com a janela aberta, mesmo fazendo muito frio. Me aproximei devagar e olhei para cima do ombro dele. Ele segurava um copo com água e algo flutuando dentro. Era uma mecha de cabelo, presa com linha preta. Ele colocou aquilo na frente de um santinho, só que aquele santo não era como os da igreja que conhecemos. Era diferente. A imagem ficou gravada na minha cabeça. Parecia ter asas e chifres. Ele murmurava umas palavras que eu não entendia, enquanto lá embaixo meus pais comemoravam mais uma boa notícia. E não era a primeira vez que eu via ele fazendo essas coisas estranhas, mas naquele dia eu tive a certeza que realmente nada vinha de graça. Com o tempo, até os vizinhos começaram a comentar. Diziam que enquanto todo mundo sofria com uma crise que estava tendo no país na época, nossa casa nunca faltava nada. Geladeira sempre cheia, roupas novas, carro novo. Uma vizinha antiga, a Dona Maria, me parou um dia e falou sem rodeios: vocês não têm medo daquele seu avô? Dizem que ele fala com coisa que não é de Deus. Eu não soube responder. Ela fez o sinal da cruz e disse: menina, favor repago com preço alto, lembra disso. Depois disso veio a pior fase. Minha família achou que não precisava mais do meu avô. Meu pai conseguiu um emprego ótimo como supervisor em outra fábrica. Minha mãe vivia com a esposa do gerente dessa fábrica para cima e para baixo, dizendo que agora éramos gente de outro nível. Ele ouviu essa conversa e começou a ficar no seu quarto cada vez mais.
fazendo aquelas coisas estranhas, quase não comia mais. Minha mãe começou também a me proibir de ficar lá com ele. Dizia para me deixar ele quieto, que ele não gostava de ser incomodado. Meu pai também falava isso. Já fizemos a nossa parte. Temos teto, comida. Ele não tem do que reclamar. Mariana, eu ouvi isso, me fazia muito mal, me deixava muito triste, porque querendo ou não, ele era meu avô. Eu não falei aqui, mas ele era o pai da minha mãe, e ela era pior com ele ali. E depois dele ter ouvido que eles queriam levar ele para um asilo, foi aí que tudo desandou de novo. O novo emprego do meu pai durou só 6 meses. Ele foi demitido do nada, depois que um supervisor começou a humilhá-lo, igual antes. Minha mãe voltou a ter dores no estômago e os médicos não sabiam o que era. Um primo que ajudava a gente com dinheiro sumiu do nada, sem dar notícias. Era como se tudo tivesse voltado para antes do meu avô chegar, mas só que um pouco pior. De um dia para o outro, tudo desandou. E eu resolvi subir ao quarto, mesmo contra a vontade da minha mãe, para ver meu avô. Ele estava acordado, sentado ali na cama, olhando fixo para a parede. Os olhos dele estavam marejados, como se tivesse chorado muito, ou rido demais, vai entender. Quando ele me viu, ele fez um sinal para eu entrar e sentar do lado dele. Passou a mão nos meus cabelos e disse: "Você não pode pedir e esquecer. O que você cuida é respeitado. Se você abandona, o preço vem, de um jeito ou de outro." Eu não respondi, mas de uma certa forma eu entendi. Ou melhor, eu senti. Aquilo que ele rezava, aquilo que ele alimentava com as velas, não era um santo de bênçãos. Era algo que cobrava. Tipo, ele sempre pedia algo, mas ele era cobrado em troca. É claro que depois de tudo ter ficado ruim novamente, meus pais foram adorar ali meu avô. Davam a ele refeições quentes, cafezinho da tarde, todo no capricho, as coisas que ele gostava, só para manter ele calmo. E aos poucos a sorte voltou. E aí eu pude perceber que as minhas suspeitas estavam certas. Meu avô fazia algo, sim. Se ele ficasse chateado com a gente, as coisas davam errado, né? A má sorte voltava. E se a gente, né, pedisse desculpas e o tratasse bem de novo, era como se a maré de azar passasse e tudo dava certo de novo. O último ano do meu avô foi muito estranho, muito triste. Ele ficava dias deitado, olhando para o teto. Parecia até conversar com pessoas ou coisas que não estavam ali. Às vezes ele me chamava para segurar até a mão dele. E às vezes me dizia: "Escuta, menina, você está ouvindo?" Eu fechava os olhos e juro, Mariana, eu ouvia. Não era o barulho da rua, não era madeira estalando. Era como sussurros vindo ali do quarto mesmo, das paredes, da cama. Como se o quarto ali inteiro falasse. Eu só não entendia o que aquilo queria dizer. Quando ele levantava, acabava descendo ali um pouco. E nessa época, por incrível que pareça, meus pais estavam tratando bem. Meu pai conseguiu um emprego de volta, um melhor ainda. Minha mãe abriu um negócio que deu certo. Tudo indo bem, até eles começarem a sumir do quarto. E foi nessa época que eu perguntei para minha mãe se não devíamos dar mais atenção para o vovô, pois ele estava sofrendo. Ela bufou e disse: "Deixa esse velho, ele vai morrer logo." Nossa, gente, que mulher mata. Mas falava baixo, para ele não ouvir. E ela ainda disse: "Está na hora da gente dar um fim nele." Como assim? Mariana, eu não podia acreditar no que a minha mãe estava dizendo. Teve um dia até que ela me pediu para eu levar um chá para ele. Eu não queria, mas eu fui. A porta estava só encostada. Lá dentro o ar estava mais pesado ainda. Cheirava também muita vela. E também tinha o cheiro dele, que para mim incomodava muito. Quando eu entrei, meu avô estava deitado no chão, ao lado da cama. A vela projetava uma sombra na parede, bem onde os símbolos estavam. Ele parecia dormindo, mas a boca estava aberta, como se tivesse morrido, e tentasse ali dizer alguma coisa. Chamei meus pais, eles entraram e olharam e foi só. Nenhuma lágrima, só um alívio disfarçado. Ele tinha sim morrido. O velório foi pequeno, rápido. Vizinho nenhum ficou por muito tempo.
todo mundo rezando baixo, meio apressado. Tipo, ninguém quis nem passar a noite ao lado do caixão dele. Eu fui a única que fiquei a noite inteira velando ele. Depois que enterramos ele, a maré de azar voltou de novo. Vizinhos começaram a implicar, depois o negócio da minha mãe faliu. Meu pai começou a brigar com todos em seu serviço. Doenças que ninguém encontrava a causa voltava. Um dia eu até criei coragem de subir no quarto onde estavam as coisinhas do meu avô. A porta estava fechada desde o enterro. Quando eu abri, o cheiro me fez gelar. Quando eu abri, tinha cheiro de poeira, já que a gente não entrava lá. Atrás da cama ainda estavam aqueles símbolos que tinha na antiga casa também, meio rasurados. Parece até que alguém tentou apagar aquilo, mas não conseguiu. Eu fiquei ali de joelhos, passando o dedo naquelas marcas. E eu juro, Mariana, naquele dia eu entendi. Meu avô não rezava por fé. Ele rezava para segurar algo ali dentro da nossa casa, como se fosse um prisioneiro. Como assim, prisioneiro? E agora ninguém segurava mais. Como assim? Com os meses, a casa começou a fazer barulhos à noite. Vazamentos sem motivo, rachaduras, escutávamos passos, pessoas falando. Meu pai até dizia que eram ratos, mas não era. Os livros que o meu avô não deixava eu pegar, eu cheguei a pegá-los. Um era de São Cipriano, que dizia ser um grimório muito antigo. O outro era numa língua que eu não entendia. Acredito que era aquela língua que o meu avô sempre estava orando, murmurando pelos cantos da casa. Os anos passaram, meus pais perderam tudo, se separaram e eu ainda moro aqui na casa. Todo mundo diz para eu vender e ir embora, mas eu não consigo sair daqui. É como se eu estivesse presa aqui. E parece que tem algo aqui preso junto comigo. Minha mãe acabou voltando para a casa da minha avó, a mãe dela. Ela ainda está doente, sem dinheiro e completamente abalada. Já o meu pai pegou as poucas coisas que tinha e foi embora para o norte do país, sem um centavo no bolso, tentando recomeçar de novo, longe daqui. Eles venderam tudo que podia para sobreviver, menos essa casa. Acho que eles não venderam porque ninguém quis comprar também. Ninguém tinha coragem de se aproximar depois do que aconteceu aqui, depois do que a gente relatava. Então eles me deixaram a casa como herança. As pessoas insistem em perguntar o porquê que eu não alugo ou porquê eu não vendo. E eu sempre respondo que é por nostalgia mesmo, que eu não quero mexer nas lembranças da família. Mas a verdade é outra. Eu não sei se eu posso passar essa casa para alguém, pois tenho medo de passá-la e a pessoa viver assombrada, assim como eu vi. Comigo, assim, não acontece nada de grave, a não ser escutar passos e às vezes eu escuto alguém falando ou murmurando algo perto de mim. O quarto do meu avô ainda está lá com todas as coisinhas dele, ainda está trancado e eu nunca mais quis abrir. E eu vou te falar a verdade, eu não tenho a menor vontade de chegar perto daquele quarto. Mariana, este é meu relato e sei que meu avô mexia com coisas pesadas. E eu acho que o livro de São Cipriano não foi a causa disso tudo na nossa vida. Eu acho que foi aquele outro livro, o livro com línguas estranhas. Mariana, este é meu relato, espero que você goste, peço perdão pelos erros e pelo tamanho também, que ele ficou enorme. E peço perdão se você tiver ficado confusa em alguma coisa. Muito obrigada, um beijo e lhe desejo muito sucesso para você e para o canal. E eu posso dizer que eu moro em uma casa assombrada. Oi Mariana, tudo bem com você? Meu nome é Rafael, eu tenho 39 anos e sou médium. E desde os meus 20 anos sempre procurei usar esse dom para ajudar quem precisa, seja encarnado ou desencarnado. Hoje eu vou contar algo que aconteceu comigo no dia 27 de setembro, dia de São Cosme da União, há uns 4 anos atrás, mais ou menos. Até hoje eu nunca esqueci desse acontecimento. Aqui na minha cidade é tradição separar saquinhos com doces e entregar para crianças nesse dia. Bom, às vezes pode ser por alguma promessa também, né? Desde que eu era adolescente, eu faço questão de manter essa tradição da minha família. Todo ano eu compro balas, pipocas, bombons, arrumo tudo nos saquinhos coloridos
e saio distribuindo nas comunidades mais carentes. Sempre foi algo simples, mas feito ali com muito carinho e sem segundas intenções. Naquele ano eu escolhi um bairro onde eu nunca tinha ido. Era uma comunidade que tempos atrás tinha passado por uma tragédia, um tiroteio, que acabou com várias vidas. Entre elas, de um homem e de um filho pequeno. Estou falando deles aqui porque vai ser importante para vocês entenderem este relato, principalmente sobre este filho pequeno. Eu sabia que isso tinha acontecido por várias notícias antigas também, mas não fazia ideia de onde exatamente tinha morrido este garotinho. Eu peguei então a minha mochila cheia de doces e fui. Enquanto eu andava pelas vielas, chamando ali as crianças para poder receber os saquinhos de doce, eu senti algo estranho. Sabe quando você sente um arrepio ali nas costas? Foi isso que eu senti. Mas eu não liguei. Como eu sou médium, isso é normal acontecer, principalmente em lugares onde o histórico não é bom. Como ali, era um local onde tinha ocorrido uma tragédia, eu achei que poderia ser isso. Eu continuei andando, mas logo depois eu senti alguém puxar o meu braço. Foi tão real que eu parei e olhei para trás, mas não tinha ninguém atrás de mim. Segui mais alguns metros e de novo, outro puxão, só que agora mais firme, como se quisesse realmente me parar, chamar ali a minha atenção. E foi aí que eu entendi. Não era coisa ali da minha cabeça, eu não estava ficando louco. Eu parei no meio do beco, respirei fundo e pedi intensamente para ver o que estava acontecendo ali ao meu redor e quem estava querendo falar comigo. E foi então que ele apareceu, que eu o vi. Atrás de mim apareceu uma criança. Era um menino de uns 6 ou 7 anos, bem magrinho, com uma roupa simples, toda suja, como se tivesse saído de um lugar cheio de poeira. Ele não falava nada, só me olhava com os olhinhos tristes e apontava para a mochila de doces nas minhas costas. Mariana, aquela cena me cortou o coração. Eu entendi que ele queria um saquinho de doces, mas também percebi que não era só isso. Era como se aquele espírito estivesse preso ali, esperando por um gesto de carinho para poder seguir ali o seu caminho. Então eu pensei, falei mentalmente com ele. Eu vou dar para você, mas não aqui. Vou levar no seu descanso, ou seja, no cemitério onde ele estava. E lá irei rezar por você. Na mesma hora ele sorriu, um sorriso leve, parecia de alívio, e desapareceu ali na minha frente. Eu fiquei parada alguns segundos, digerindo tudo aquilo, e acabei continuando a minha caminhada ali. Entreguei todos os doces para as crianças e voltei para casa pensando naquele garotinho. 2 dias depois, eu voltei lá nesta comunidade e perguntei para algumas pessoas mais velhas onde aquele garotinho tinha sido enterrado. E eles me contaram que o nome dele era Lucas e me indicaram o cemitério, e lá neste cemitério eu conseguia todas as informações com o coveiro que estava no dia. Então eu fui lá e quando eu encontrei o túmulo, senti um aperto no peito. Estava abandonado, cheio de mato e com uma lápide muito suja. Eu saí do cemitério, comprei flores, limpei tudo, lavei a lápide e preparei 7 saquinhos de doces. Coloquei todos arrumadinhos no cantinho ali do túmulo. Depois fechei os olhos e comecei a orar para aquele pequeno espírito, pedindo luz para que ele seguisse ali seu caminho. Também orei ali por seu pai e por todos que tinham partido antes da hora. Foi neste momento que eu senti novamente aquele puxão no meu braço. E eu escutei como se ele falasse ali na minha mente, mentalmente, muito obrigada, tio. Mas eu não olhei assim para trás dessa vez. Eu apenas disse em voz baixa: o seu desejo eu realizei.
Agora eu preciso que você siga em paz. Aqui não é seu lugar. Que São Cosme e São Damião te levem para a luz. Na hora, Mariana, algo aconteceu, algo muito estranho. Um vento do nada começou ali muito forte, mesmo com o dia assim parado e quente. E junto deste vento eu tive uma sensação tão boa que tomou conta de mim, como se uma paz enorme tivesse descido naquele lugar. E eu sabia de alguma forma que ele tinha conseguido ali seguir seu caminho, encontrar ali a luz. Desde então, todo ano, quando chega essa data, eu sempre volto lá e deixo saquinhos de doce no cantinho do túmulo, limpo e faço orações. Não por obrigação, mas sim por gratidão. Porque todos os espíritos que procuram nós médiuns, alguns vêm mesmo para nos ensinar algo. E esse garotinho me ensinou a ter mais amor e empatia pelos outros. Obrigada, Mariana, por ouvir, por abrir esse espaço. E eu espero que você ache a minha história interessante e possa trazer no seu canal.